Oi, olá meu irmão, tudo bem? Maravilha, bom nós estarmos mais uma vez aqui juntos. Prazer, eu sou o pastor Donizete Diniz e nós vamos estar juntos aqui para falarmos um pouquinho a respeito de um assunto muito, mas muito importante. Talvez você já tenha se perguntado, mas antes de você fazer qualquer pergunta, eu vou fazer esta pergunta para você. Se o mundo terminasse hoje, para onde é que você iria? Se o mundo terminasse hoje, para onde é que nós iríamos? Você já parou para pensar e creio que você já tenha feito várias vezes esta pergunta para você mesmo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de tudo isso, de tudo aquilo que está acontecendo, a respeito das coisas que foram ditas, escritas e estão acontecendo na Bíblia, no livro de Apocalipse. É claro que eu não posso perder a oportunidade de pedir para você que ainda não se inscreveu, para que você faça sua inscrição no canal. Inscreva-se no canal, ative também o sininho, para que você seja avisado pelo YouTube todas as vezes que nós colocarmos novos conteúdos no canal. E fazendo assim, você vai estar nos abençoando, estará nos ajudando. E agora eu te convido a perguntar para você mesmo, a usar a tua imaginação. Se o mundo terminasse hoje, ou se Jesus Cristo viesse buscar a igreja dele, você subiria? Você estaria junto com aqueles que estão salvos? Ou você ficaria? Vamos juntos fazer este estudo. Glórias a Deus, meus irmãos. Não existe como nós falarmos a respeito de algo tão grandioso, a respeito de uma coisa tão questionada, sem primeiro falar a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isso está escrito em Apocalipse 3:20. O Senhor, ele diz que estaria junto conosco. Nos últimos dias, as catástrofes surgem em toda parte. Terremotos, pestes, fomes, inundações, secas, pragas de inseto, ou tudo isto está ocorrendo com muita frequência e se tornam mais e mais graves. Várias nações ao redor do mundo estão em caos. Visões também aparecem nas estrelas e, obviamente, as profecias da vinda do Senhor Jesus estão acontecendo, têm sido cumpridas uma a uma e Jesus, ele está bem às portas. Tudo isso está acontecendo, pessoas estão morrendo, as pestes estão aí, haja visto que passamos por uma pandemia muito grande. Então, meus irmãos, a pergunta que fica é que se o Senhor Jesus hoje vier buscar a sua igreja, será que eu e você vamos subir? E o que vai acontecer? Como será que vai acontecer tudo isso? Será que a Bíblia também pode nos falar a respeito disso? Então vamos começar com uma resposta muito simples. Aquilo que muitas pessoas perguntam: como é a morte? A morte é como um sono. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, no versículo 13, fala exatamente a respeito disso e diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não os entristeçais como os outros que não têm esperança. E a Bíblia ainda diz em João 11 até 14, e tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, ao nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso, do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu.
É isto que a palavra diz. Porém, a Bíblia também nos diz que nada mais é do que um sono. Passaremos aí por alguns momentos. E Lázaro, quando ressuscitou, Lázaro não se lembrava de nada. Tanto é que não fez nenhuma passagem, não falou dentro da Bíblia. Ele não diz nada, não fala nada a respeito daquilo que aconteceu. Por esse motivo, nós chegamos à conclusão de que ele apenas adormeceu, dormiu ali. Talvez você também tenha aí uma questão a respeito de onde dormem os mortos. A Bíblia, ela tem uma resposta também sobre isso. E está no livro de Daniel, no seu capítulo 12, no versículo 2, e diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Bem, aqui nós já começamos a ver que a morte, ela é realmente um sono, e vamos ficar ali em repouso, aguardando aquilo que está escrito do julgamento, a respeito do julgamento. Seremos julgados. E será que os mortos sabem de algo? A Bíblia diz em Eclesiastes, no seu capítulo 9, nos versículos 5 até 10, diz assim: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio, a sua inveja já pereceram, nem têm eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no Seol, onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Mas a morte, irmãos, ela não é o fim. A Bíblia diz em Isaías 26:19: os teus mortos viverão e os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó orvalho de luz, e sobre a terra das sombras falo-ás cair. E Jesus, o que ele promete a todos aqueles que morrem? A Bíblia diz em Oséias, no seu capítulo 13, versículo 14: eu os remirei do poder do Seol e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó Seol, a tua destruição? A compaixão está escondida de meus olhos. E Jesus, ele tem algo importante para nós, onde ele está ali junto ao Pai, preparando esta cidade santa, este lugar para nós. Existe ali o poder da ressurreição que vem de Cristo. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, 21 e 22, porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois, como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. E porque Deus deu o seu Filho ao mundo? Você já parou para perguntar? Existe a resposta também na Bíblia. A Bíblia diz em João, no seu capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, nós vemos que ambos, tanto os justos como os ímpios, serão ressuscitados. Muitas vezes nós dizemos: aquele ali, ele já foi direto para o inferno. Nada disso. Todos serão ressuscitados. Porém, aí vem a outra parte. Mas vamos por partes, para não nos perdermos. A Bíblia diz em João, no seu capítulo 5, no versículo 28 e 29, não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então os justos serão ressuscitados na segunda vinda de Cristo. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, 16 e 17, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E muitas vezes nós perguntamos: o que acontecerá depois da ressurreição? A Bíblia diz em Filipenses, no seu capítulo 3, no versículo 20 e 21, mas a nossa pátria está nos céus, donde também
aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Algumas questões, quando nós falamos a respeito da salvação, de onde vamos e por que vamos. Começamos agora aqui a dizer para onde vamos. E por vezes, irmãos, nós começamos a perguntar para onde é que nós vamos. E a resposta começa a ser dada a partir deste versículo que nós lemos. Mas eu quero dizer para você que muitas das profecias sobre como o Senhor Jesus voltará nos últimos dias, elas também vão acontecer. Por quê, meu irmão? Porque Jesus ele disse que não vai fazer segredo, igual muitos dizem, que Jesus vai vir e ninguém vai ver. Não, pelo contrário, em Mateus, no seu capítulo 24, no versículo 27, ele diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. E diz mais em Mateus 24, 44, por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. E mais em nenhum momento ele está dizendo que vai ser em segredo. Em nenhum momento está dizendo, em Mateus 24, 27, conforme nós lemos, está escrito que como um relâmpago, então todos vão ver, desde o Oriente até o Ocidente, vão ver ali o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar apercebidos, conforme diz o Senhor, e nós devemos sempre estar fazendo o melhor e nos preparando dia após dia para, junto com o Senhor, fazer a morada, junto com Deus. E vale ainda lembrar que esta nossa passagem aqui é uma passagem muito pequena, é muito curta, né? Talvez você, se começar aí, a fazer uma reflexão e se lembrar das coisas do passado, você vai ver que há bem pouco tempo você estava aí, jogando bola, brincando de esconde-esconde, ou brincando com as crianças, e hoje você já se encontra em outro nível. E a palavra do Senhor em Apocalipse, no seu capítulo 16, no versículo 15, diz, eis que venho como ladrão, bem-aventurado é aquele que vigia, que guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. O que é isso? Não ande desapercebido, não ande como alguns aí, apenas festejando, sem se precaver, sem buscar ao Senhor, sem fazer a obra de Deus, sem andar com Deus, sem perdoar, irmão. É muito importante. Muitas pessoas, irmãos, elas não perdoam. Eu não perdoo. Irmão, se você não perdoar, você também não será perdoado. E Jesus Cristo está bem pertinho. A palavra do Senhor, ela diz ali em Apocalipse, no seu capítulo 3, no versículo 20, eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ainda em Apocalipse 1, 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Que olha, como é importante aquilo que eu disse, que o Senhor ele vai se mostrar. Apocalipse 1, 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. É assim, muitos são aqueles que duvidam, muitos são aqueles, irmãos, que estão aí e muitas vezes fazem as coisas, falam um monte de coisa, falam que Jesus não existe, que isso tudo não é verdade, mas tudo aquilo que foi dito na Bíblia, todas as profecias, elas estão acontecendo. Ainda existem aqueles que perguntam, e quanto tempo vamos ter que esperar para os ímpios depois da primeira ressurreição? Quanto tempo tem que esperar os ímpios para depois da primeira ressurreição para que eles mesmos sejam ressuscitados? A Bíblia diz em Apocalipse, no seu capítulo 20, nos versículos 4 e 5, e eles, os justos, reviverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviverão até os 1000 anos se completarem.
Aí a pergunta: qual será o destino dos ímpios? A Bíblia diz em Apocalipse, no seu capítulo 20, no versículo 9: mas desceu o fogo do céu e os devorou. E quem são os ímpios? A Bíblia diz em Apocalipse 21, versículo 8: mas quanto aos medrosos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no fogo ardente, de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha como está bem explicadinho aqui para que não tenha dúvidas, né? Muitas pessoas perguntam quem são os ímpios, a resposta está dentro da Bíblia. E o que diz a Bíblia ainda a respeito do céu? Vamos lá. A Bíblia diz em João, no seu capítulo 14, no versículo 2 e 3, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O conceito de céu é fora do alcance da nossa compreensão. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no seu capítulo 2, versículo 9, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então o céu é algo assim indescritível, né? É algo muito bom. Irmãos, muitas vezes nós achamos que aqui na terra aquilo que temos é tão bom, e na verdade o é. Não adianta alguém perguntar para mim, Donizete, você queria morrer? Não, eu não quero não. Aqui está muito bom. Deus sabe o momento de levar. O Senhor, Ele tem nos abençoado, o Senhor, Ele tem nos dado o ar para respirar, Ele tem feito tantas coisas boas, irmãos. É claro que se no momento dele ele achar que deve nos recolher, que seja desta forma. Diz a palavra do Senhor que passados 1000 anos a Nova Jerusalém descerá do céu e se estabelecerá na nova terra, que será restaurada. Então, irmãos, a resposta é bem essa. A Nova Jerusalém, ela vai vir para esta terra. E esta terra, ela será restaurada. Isso encontra-se no livro de Apocalipse, no seu capítulo 21, nos versículos de 1 a 5. Isaías descreve em linguagem profética o que haveria de ser a terra prometida, caso o povo da aliança tivesse tido fé e confiado nas promessas divinas. Tal conceito pode ser aplicado à nova terra. A Bíblia diz em Isaías 65, 21 e 23, e eles edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão frutos dela. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E aquele povo, eles não tomaram posse de tudo isso. E o Senhor, Ele tem esta nova promessa para nós. E essa promessa encontra-se em todas essas passagens que nós falamos. E em breve o Senhor vai voltar. E se o Senhor nos levar antes, porque a morte ela está aí, ela pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante, nós não sabemos o momento. E se ela vier, nós temos que estar preparados, porque o Senhor, Ele tem coisas boas para a nossa vida. E diz ainda a palavra do Senhor em Isaías que até os deficientes serão curados. A Bíblia diz ali em Isaías, no capítulo 35, no versículos 5 e 6, então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se desimpedirão, então o coxo saltará como servo, e a língua do mudo cantará de alegria. O cumprimento final desta profecia ocorrerá na segunda vinda de Cristo e também vai acontecer nesta nova terra, a Nova Jerusalém. Deus
viverá com seu povo e não haverá mais morte, lamento ou dor. A Bíblia, ela nos garante isso. E dizem ali em Apocalipse 21, no seu capítulo 3 e 4, e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, irmãos, nós temos que estar preparados para isto. Agora, já depois de descobrir para onde nós vamos, é momento de nós estarmos nos preparando para a vinda de Cristo. Porque quando o Senhor vier, nós temos que estar preparados para morar com Ele. Amém? Vamos juntos estar fazendo mais uma oração? Amado Deus, querido e maravilhoso Pai, obrigado, meu Deus querido, por este estudo. Obrigado, meu Deus, por falar conosco. Obrigado, meu Deus, por abrir os nossos olhos, ó Pai querido, à luz da Bíblia. Senhor, que o Teu nome, Senhor, sempre seja glorificado. Deus, prepara, meu Deus querido, um lugar para nós. Prepara, Senhor, este lugar celestial para a nossa morada. E que nós possamos, Senhor, ser merecedores de morar contigo e ser guardados por Ti, Senhor, para toda a eternidade. E eu te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, seja você abençoado, seja você próspero e fique com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Donizete Diniz. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.